Minha gente, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro maravilhoso com professores dessa nova formação, com profissionais extremamente experientes e que a gente pretende trazer algo a mais para vocês, algo maravilhoso. É um projeto novo que está começando e que logo logo nos vemos presencialmente em vários cantos do país aí. Hoje teremos a Maria Raquel, teremos o Andrei, a nossa querida parceira e amiga professora Elza, e logo logo começamos nosso bate-papo. Já vi que o Andrei está aqui, que a Raquel está aqui. Seja bem-vindo, boa noite. Eu preciso usar meus olhos, senão não enxergo. Andrei, seja Olá, boa noite. bem-vindo. Tá bom, Boa Inácio? noite, meu amigo. Tudo ótimo, graças a Deus. Coisa boa. Tamo junto. Tamo junto. Espera aí que eu tô colocando a Maria Raquel e a professora Elza. Cadê vocês? Coloca aqui no trenzinho aqui, como é que chama? Na câmerazinha, no maisinho. Bora lá começar nosso bate-papo. Paula Junqueira, deve ser minha parente. Andrei, tem tanto Junqueira nesse mundo que eu nem sei mais quem é parente e quem não é. Professora Elza. No fundo somos todos parentes. Ah, sim, sim, sim. Ah, ela aí. E aí, Chegou a querida? Oiê! professora Elza. Boa noite, Andrei. Boa noite, Inácio. Tudo Boa bem, noite, Elsa querido. querida? Muito bem, Boa obrigada. noite, prof. A Maria Raquel, agora o Ah, ela time está aí. completo. Ô, Tudo bem, Elza, Raquel? Obrigada. Oi, eu, eu boa acho que noite. hoje o nosso encontro é um pouquinho aisho, né? Meio mineiro. Faltou aqui um pãozinho de queijo, né? Uma coisa assim tradicional. Que nós temos aqui dois mineiros e com certeza será uma grande noite. Agradeço muito vocês disponibilizarem o tempo de vocês para a gente falar desse novo projeto, das novas coisas, falar da vida corriqueira, do dia a dia e o que vem por aí. Logo, logo, Maria Raquel, a gente começa por Minas Gerais, né? Vai ser o primeiro desse projeto e logo estaremos no resto do Brasil. Professora Elza, como sempre, deixarei com você as honras da casa, o início dessa Tudo live. bom? Então, queridos, Inácio, querido Andrei, que, aliás, olha, maravilhoso, né? Que vídeo foi aquele? Falei, como é que eu vou fazer meu vídeo depois daquele? Vou ter que pedir umas aulas para ele. Não, Ei, aqui, Raquel. o fundo combina com o olho e ele fala divinamente bem. Pensei a mesma Não, coisa, Elza. Ô, Falei, gente, é, nossa, eu uma, mandei é uns vídeos, estratégia, pelo entendeu? amor de Deus. Se o povo não prestar atenção no que eu falei, pelo menos no olho eles prestam atenção. não. Olha, Inácio, está com essas lindezas aqui que tocam o nosso coração, que são seres humanos incríveis e, portanto, não poderia ser diferente também serem profissionais voltados numa postura que simplesmente só integra, sabe? Agrega, integra, colabora, tudo que nós pudéssemos trazer aqui de precioso para qualificar, para validar esses dois seres que eu os tenho em meu coração, e tenho certeza que hoje a nossa live vai alcançar muitas pessoas, como sempre, né? A gente cuida para que isso aconteça. Então, bem-vinda, Raquel, bem-vindo, Andrei, e que a gente possa ter uma noite maravilhosa, que além de nós falarmos, né, dos projetos e tudo mais, que a gente possa também entregar um conteúdo que toque a vida de alguém, que sirva para que algo se movimente. Então, bem-vindos todos. Bora lá. Tá certo. Bora lá, ó, vamos fazer o seguinte, Andrei, vamos começar pelas damas. Maria Claro. Raquel, por gentileza, se apresente, faça as honras das mulheres da casa e logo, logo, Andrei, por gentileza também. Sei que todo mundo conhece, né? Mas não custa nada a gente se reapresentar. Bora lá. Obrigada, Inácio. Eu vou lembrar uma coisa que eu faço aqui nas constelações. Normalmente, esse tipo de trabalho é um trabalho onde tem muito poucos homens.
Muitas mulheres e poucos homens. Então, eu sempre convido as meninas presentes, as meninas, né, Elza? Para que a gente seja gentil, ou seja, eles têm preferência no café, no banheiro e tal, né? Para ver se eles voltam mais É vezes e tudo. sedução descarada, entendeu? Uma sedução. Descarada, Elza. A gente usa de todas as armas do café, do banheiro, enfim. A gente tenta, né? É, mas, enfim, obrigada. Então, vou me apresentar, né? Então, eu sou Maria Raquel, estou falando aqui de Belo Horizonte, eu e o Andrei, né? E, bom, hoje eu estou aqui em Belo Horizonte, o Andrei não sei que ele é do mundo, mas eu sei que ele mora aqui, pertinho. A constelação, para mim, foi um divisor de águas na minha vida e fez tanto sentido que eu quis trazer isso para mais pessoas, né? Eu quis semear, eu quis levar adiante algo que eu recebi que foi muito precioso, muito importante, transformador mesmo, né? E hoje, né, a gente tem, né, eu chamo de jornada, que é o curso, porque um curso de constelação, e eu acredito que um bom curso de constelação é aquele que você faz uma jornada em você mesmo, né, que você experimenta tudo em você. Não vou falar que a gente fica curado, porque a gente não cura, mas a gente experimenta e a gente sabe onde dói, e a gente, enfim. E hoje a gente tem, né? Daqui a 2 semanas a gente está começando a jornada aqui em BH, né? Esse ano, junto com a IBCF, com a Inovária Academy, junto com a gente. Então, eu acho que é isso. Eu tenho esse espaço aqui em Belo Horizonte, ele chama Mourada, é um espaço que tem o meu nome, meu sobrenome é Moura, e essa casa o meu pai construiu, eu morei nessa casa. Então, ela tem toda uma simbologia para mim de infância e de adolescência. Fizemos muitas festas, já teve missa, teve aula, teve de tudo nessa casa. E a gente foi muito feliz aqui. E em 2011 ela virou uma casa comercial quando a gente saiu. E 2018 eu voltei para lá, dentro com as constelações, né? Com o meu espaço, porque até então eu trabalhava em outros espaços, né? Na Casa de Madonna, depois no Flor da Vida, até que a Mourada chegou em 2018. E em 2023 ela ampliou, porque eu cheguei só na parte de baixo da casa. Em 2023 ela virou a Mourada, esse espaço. E é lá que a gente faz, e é um espaço muito preparado, né, para os trabalhos, em todos os sentidos, assim, as pessoas chegam lá e se sentem acolhidas em casa, protegidas, que eu acho muito importante. Então, essa jornada, esse curso acontece aqui na Mourada, com professores convidados, e eu acho que vai ser muito, muito legal, muito bacana, né? Estou aqui hoje com pessoas que eu amo de paixão. Inácio, eu te conheço há pouco tempo, então vou falar dos dois, tá? Ok, tem problema. Que eu admiro muito, que para mim é uma honra estar aqui, né? Elza é uma mestra para mim. Eu fui lá para Curitiba eu falei com ela, quero aprender a ser como você. É isso que eu estou fazendo aqui. E eu brinco com ela, ela hoje me escreveu uma coisa, eu falei, você é a minha inspiração, Elza. E realmente ela é sempre uma inspiração para mim. Andrei também é uma inspiração para mim do trabalho, do tanto que ele semeia, do tanto que ele faz, do tanto de coisa bacana que ele traz para o mundo, tanto de projeto. E eu sou fã mesmo, em todos os sentidos. Assim, eu vejo as coisas que ele faz e falo assim, nossa, cara, que Deus abençoe esse caminho dele, que ele continue assim com essa força, porque é isso que o mundo está precisando, de pessoas que, que semeiem isso aí. Então, hoje, para mim, é uma honra estar aqui com vocês, né? E é isso, né? Talvez falar da minha origem, sou veterinária, com mestrado e doutorado em veterinária, dei aula na veterinária, mas as constelações sempre tiveram comigo. Em 2015, eu finalizei o ciclo da veterinária e fiquei com o ciclo só da terapeuta. Mas que eu honro muito esse ciclo anterior e da veterinária, junto com a homeopatia, né, que é a especialidade que eu fiz, além da reprodução animal, né? E então um pouquinho só do que veio antes. Então me apresentei aí.
Uhum. Andrei, meu amigo, tá contigo. Maravilhoso. Tá certo. Bom, gente, para mim a honra é toda minha, porque eu acho que o caminho das constelações familiares, ele é um caminho de conexão com o essencial e com aquilo que é sagrado, né? Quando a gente está em conexão com isso, quando a gente sente isso, a gente se conecta à alma. Então, para mim, é muito importante que um constelador, que alguém que segue esse caminho, seja alguém que traga nos olhos a marca da conexão com a alma, né? E isso é isso que eu vejo em vocês. Então, é uma alegria. Eu fui lá para Curitiba também visitar a professora Elza e falei com ela que alegria estar aqui com a senhora, porque é a nossa raiz, né? Esses que tiveram a coragem de vir antes. Quando a Inovar Academy propõe a gente fazer um curso resgatando a postura de Bert Hellinger, só aqueles que experimentaram sabem o que que é essa postura, Uhum, né? Para, uhum, inclusive, poder diferenciar daquilo que está sendo mostrado como constelação e que não o é. uhum. Então, para mim é uma alegria, uma honra esse convite. Admiro profundamente cada um de vocês, Inácio, com essa força, né, de trabalho, essa fidelidade a esse caminho. E eu quero dizer da minha alegria de poder a gente estar fazendo esse movimento com essa jornada de extensão. Porque, primeiro, um curso de constelação familiar, uma formação que resgate os princípios e a fidelidade à postura de Bert Hellinger é algo essencial. Que seja multidocente e que não fique centrado na visão apenas de uma forma de fazer ou de uma forma de ver, né? Que contemple várias áreas e que seja uma jornada de extensão universitária como um movimento que gera a responsabilidade que isso traz, né, com todos os critérios, é algo muito rico, muito necessário, né? Então eu falo para as pessoas que têm me procurado, e muitas me procuram querendo formação, eu sempre mandava apenas para a Morada, porque só confiava na Raquel aqui em Belo Horizonte e, e, no, e em poucos no Brasil, essa é a verdade, para poder fazer. Então, eu sempre digo, né? Aproveita essa oportunidade, é a hora de mergulhar. Mas a Raquel disse muito bem, o movimento de formação em constelação é um percurso pessoal, Sim. né? E foi isso que fez sentido para mim, porque eu entrei no curso de constelação sem nem saber o que que era constelação. Quando na minha clínica, onde eu trabalho, 6 psicólogas amigas minhas viraram e falaram assim: nós vamos fazer um curso de constelação, você não quer ir? E aquilo meu peito encheu, eu falei, não sei o que que é isso, não, mas eu vou. Porque o meu corpo já deu sim antes que a minha cabeça saiba do que se trata. Eu vou lá descobrir que sim é esse. E Maravilhoso. naquela época eu não tinha nada que eu falasse assim, minha vida tá bloqueada. Tudo fluía. Fluía o pessoal, fluía o profissional, fluía. Então eu não achava que eu tinha grande emaranhamento. Mas eu digo que quando a gente está com um filetezinho da água correndo, você não sabe o que que é a torneira aberta em borbotão. O que que é o fluxo liberado, né? E o que eu vi acontecendo com as mudanças de postura sistêmica que foram acontecendo dentro de mim ao longo do curso foi isso. Foi sentir que um grande fluxo se liberava e perceber aonde eu estava emaranhado, que nem percebia que era emaranhamento, aonde eu estava limitado, que nem percebia que era limitação, aonde eu sofria, mas estava habituado, identificado com o sofrimento, e desidentificar com aquilo, e recolocar-me no meu lugar na ordem, enfim, foi uma série de coisas tão impactantes na minha vida, que quando eu acabei, então, depois de alguns anos, eu falei, eu quero trabalhar com isso, quero acrescentar isso ao meu rol de abordagem integral do ser humano, porque fez sentido para minha vida e eu quero que faça sentido para mais pessoas, né? Então é um percurso, né? É um percurso pessoal. As pessoas não precisam estar preocupadas em falar se eu quero ser o constelador ou se eu não quero. Aliás, isso nem deveria fazer parte da intenção inicial. A intenção inicial deveria ser: eu quero mergulhar nesse caminho e sentir o efeito dele. Depois, no próprio caminhar, descobrir, né, qual é o chamado da vida para si.
Olha, ó, pegando esses depoimentos, eu vou ficar aqui meio tristinho, viu, Elza? Por quê? A Maria Raquel vai dar morada para casa da Madonna. Eu estou aqui sem o fundo azul que possa mostrar meu olho que não é verde. Por E eu isso que estou seu olho não começando tá azul, porque você não tá com fundo azul. Põe e lente, põe lente, compra uma lentezinha azul. Bom, vamos lá. Pegando o gancho do Andrei e da Maria Raquel, eu acho que a iniciativa ou a ideia desse projeto é realmente unir vários professores de várias gerações, de várias escolas, de vários, mas sempre seguindo o preceito de Bert. E, principalmente, professores que trouxeram isso para o seu eu pessoal, porque eu sempre falo que isso só funciona quando eu resolvo meus BO, meus emaranhamentos. Que nem o Andrei achou que não tinha nada e vai lá e vê que tem. Então, dentro desse conceito, esse curso é um curso para a vida, não é um curso para se transformar e nem precisa se transformar em constelador. Mas, se sentir o chamado, aí continue estudando, que esse é um primeiro passo. Então, a gente vai falar dos temas principais da vida. E, meus amigos, quem que não tem BO, quem que não tem problema, quem que não tem emaranhamento no dia de hoje? Prof, eu vou deixar para você fazer a primeira pergunta. Vai, como sempre, primeiro os mais experientes. Ah, começa aí pela Raquel, enfim, vamos seguir. Uma pergunta que é muito bom que vocês pudessem falar, não é? Como é que vocês se mantiveram firmes, né? Porque houveram desafios. Onde que vocês buscaram força? Onde que vocês se sustentaram para continuar? Porque o percurso ele é profundo, porque vocês também não brincam, né? Vocês foram para ver mesmo como é que era e aprofundaram. Então, onde vocês se sustentaram? Até para as pessoas saberem que na jornada, que é essa jornada de autoconhecer-se, curar-se, porque eu acredito que há muitas curas, porque a gente acaba indo para novas percepções e, portanto, podemos fazer novas consciências. É através disso que a gente vai mudando e vai alterando, né? No que você, Raquel, percebeu que sustentou-se para hoje estar aí, né, firme e sei que estuda muito, mas no quê? Onde? Olha, Elza, a primeira. São vários pontos, né? Eu acho que dá para buscar Uhum. vários pontos aqui. Primeiro, a primeira de todas, acho que a gente já falou, mas eu vou repetir, que é essa questão do autoconhecimento, né? Na minha própria vida, as coisas que foram acontecendo, a forma como eu fui vendo esse emaranhamento da minha vida, esse desemaranhar, as coisas fluindo, né? Então, esse acho que é um dos primeiros pontos. Só que à medida que a gente vai andando, vão surgindo outros, né? E vai surgindo no meio do caminho. Porque o tempo todo, né, eu estou olhando para outros emaranhamentos. Né? O tempo todo sempre tem algo. Eu não olhei tudo, eu não esgotei num curso que eu fiz, né? Eu continuo até hoje, né, olhando para eles e vendo que sempre tem algo que está ali. Hoje, eu consigo ver, talvez, com uma certa rapidez, porque eu sei que recurso que eu preciso, eu sei buscar ajuda, né? E isso faz sentido para mim. Sei de uma forma muito mais assertiva do que antes, né? A outra coisa, Elza, foram os próprios clientes, as pessoas, o retorno das pessoas com relação ao o que aquele trabalho trouxe para a vida dela, né? E são coisas tão incríveis e tão maravilhosas, e isso eu acho que você tem muito mais caso que eu para contar, porque eu já presenciei vários seus, né, Elza? Mas, assim, Uhum. esses depoimentos que às vezes são tão tímidos, né? Às vezes é depois de um ano de constelação, chega uma pessoa que vai lá no grupo, e aí eu queria falar da minha constelação de um ano atrás. Aí você fala assim, Uhum, nossa, aconteceu isso, mas eu nem sabia, uhum, né? Então, esses depoimentos de como que a vida das pessoas andou, de como que fez sentido para elas, isso é algo que faz muito sentido para mim. Muito sentido para mim. E aí, quando eu comecei, né, eu estou indo para a quinta turma, então, 4 anos de turma, né, e eu acompanho
as turmas muito próximo, os alunos muito próximo também, é, e eu percebi que 100% transformou a vida. 100% dos alunos mudaram, se viram, sabe? Descobriram coisas, deram saltos, apaziguaram. Com certeza, e porque nunca teve a ilusão de que ia finalizar ali. E eles saem, apesar da certeza de que vai ter um tanto de BO ainda, assim, com uma alegria, eles não querem que acabe, porque é muito bacana. Então, esse retorno também dos alunos, sabe? Muitos momentos a gente fica assim, nossa, tô cansada, nossa, que batalha, nossa, isso e tal, e a gente, mas sempre que um traz um retorno para mim, assim, me enche o coração, eu falo assim, nossa, eu tenho certeza que eu tô nesse caminho. Um outro caminho que eu acho muito importante para mim é o meu caminho dentro da espiritualidade, né? Eu acho que é muito importante, e aí não importa qual a espiritualidade, mas é muito importante eu estar conectada com esse algo maior, né? E que faz sentido para mim também. É um momento em que eu estou sempre nessa conexão. E, e isso eu deixo muito claro também, porque a gente aborda em momento nenhum nenhuma religião, mas a espiritualidade, sim, como uma conexão que fortalece inclusive para as pessoas que eu atendo, né? Isso é algo que às vezes eu pergunto e para que a pessoa então continue ou procure isso que faz sentido para você, que vai te dar essa força. Acho que é isso, Elza, que você me perguntou, né? Do que me Sim, então, mantém bom, nessa já passou, já força deu aí. um bom caminho aí, né, Andrei? Um bom Já, com caminho, certeza. maravilhoso. Eu acho que é isso, viu, Elza, nesse tempo todo, assim. É, que é muito bom. E é muito bom estar com vocês também. Outra coisa, os encontros que a gente tem, não é importante eu falar. É. Esses encontros que a gente tem nesses workshops do Andrei, da Nath, que a gente vai lá para Vinhedo, esses encontros são incríveis, que a gente tem trocas, a gente conversa, a gente se fortalece enquanto terapeutas dessa área. Então, eu acho também esses encontros, quando a gente, né, quando tem, a gente pode ir, é muito importante. A gente encontra outros que pensam parecido com a gente, então acho que também isso é uma coisa que me fortalece. Então, pronto, acabei. É isso. Muito bom. Andrei, pode dar continuidade. Bom, eu me fortaleço tendo clareza do propósito, em primeiro plano. Sabe, o meu propósito na vida ele é muito claro para mim. O meu propósito é ser uma força amorosa a serviço da vida. Então, qualquer área em que eu estou comprometido com isso. Então, eu busco olhar como que eu posso nutrir esse lugar dentro de mim. O método que eu faço para isso, particularmente, é buscando um centramento contínuo, buscando uma conexão com o meu corpo, com a minha alma e com tudo aquilo que me nutre de dentro, né? Então, nesse sentido, muitas vezes eu volto para o colo dos meus pais quando eu preciso. Eu muitas vezes olho para a grandeza do meu sistema. Eu muitas vezes atravesso essa grandeza e olho para a grandeza maior na qual esse sistema está inserido, né? Esse amor que a tudo conduz. E tem um caminho espiritual que nutre a minha alma, como a Raquel disse, que é muito importante, porque sem ele eu acho que eu sucumbiria com facilidade com a mais tropeços internos, né? Então, meu caminho de espiritualidade é algo que me nutre muito fortemente. Mas então, eu busco me conectar a isso, a consciência do propósito, essa busca de viver o propósito com um método e a conexão de encontrar, né, a força no recolhimento interno para lutar para lidar, nem é lutar, né? Para lidar com as inúmeras tempestades que a vida traz e que a gente mesmo produz, né? E que existem no dia a dia. No caso da constelação, eu acho importante dizer isso, eu me mantenho muito sintonizado com aquilo que é essencial. Então, a constelação vem sofrendo uma série de ataques
infundados, injustos há muitos anos no nosso país, e as pessoas ficam geralmente me mandando as coisas e perguntando, mas você viu isso? Eu falo, não, gente, eu faço igual o mar. Eu mergulho profundo e deixo que a onda quebre por cima. E quando ela passa, eu volto, né? Excelente metáfora. Porque eu acho que não, a gente é facilmente levado na disputa do ego, na quem tem razão Uhum. e no desejo que é do ser humano de impor poder através do convencimento de quem é o certo, a entrar nesses conflitos, né? Então, o que me alimenta, o que me nutre nessa prática da constelação com propósito é ficar conectada ao essencial do que me move por dentro, ao que eu vejo como efeito na minha vida, na vida de quem eu posso estar como ajudante e deixar que o movimento flua a partir daí. Quando eu me sinto perturbado, quando eu me desconecto disso. Quando eu Uhum. entro em outros conflitos que não pertencem a mim, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas essenciais do Bert que a gente precisa resgatar é a postura do ajudante, a Sim. postura da arte da ajuda, né? Que lugar a gente está. E eu me sinto como um carteiro que entrega uma mensagem com a máxima dignidade, se recolhe e retorna, né? A vida é da pessoa, a responsabilidade é da pessoa, o movimento é da pessoa, e nós somos ajudantes nesse processo. E ficar nesse lugar do eu sou só um ajudante é uma postura que traz paz, né? Uhum. É algo que abastece. Eu quis perguntar para vocês exatamente assim, para que as pessoas percebam onde que cada um está enquanto ajudante. É, É muito importante. Ah, nós, com o curso, nós também vamos perceber onde nós estamos. Talvez seja a primeira coisa que vai acontecer, que serão levados pelos professores. A segunda questão é que, assim, não é? Nesse curso, nessa formação, eu terei subsídios, eu terei conteúdos, sim, você terá conteúdos e uma prática que vai levar você para o corpo, para você sentir. Mas quando a gente ouve o Andrei, ouve a Raquel e outros tantos professores, para a gente perceber que trata-se sempre de uma escolha de postura alinhada ao propósito que a gente escolhe. Então, não é mágico, exige atenção, exige centramento, né? Mas é maravilhoso quando você tem o conhecimento, você sai do escuro e fica no claro, né, André? Fica mais fácil. professora, eu lembro de um homem que veio constelar comigo individualmente uma vez e falou: quero trabalhar a minha dificuldade de fluir na relação de casal. Eu Olha fiz a só. constelação com ele, individual, e ele viu um emaranhamento importante com a mãe, com uma questão do sistema materno, e ficou muito tocado. E no final a frase dele foi assim: muito interessante. Eu falei: o que é muito interessante? Aí ele: muito interessante, que é a mesma coisa que deu na minha outra constelação. Eu olhei para a cara dele e eu falei assim: mas você já fez outra constelação a respeito disso? Ele: já há 6 meses atrás. Eu olhei para ele bem centrado e eu falei assim: bom, então talvez você precise tomar com muito respeito aquilo que se mostra e a percepção de que, se a alma não decidir mover-se nos caminhos que se mostram, daqui a 6 meses ou 6 anos, talvez você continue vendo a mesma coisa no Mesmo campo. lugar. Porque a Procura. transformação não é mágica, não é feita instantânea no campo sistêmico, e por mais que o movimento sistêmico atue no campo e atua, ele não faz isso de uma forma que substitua a sua mudança de postura interna para respeitar o seu lugar na ordem e respeitar quem você é e aqueles que são no seu sistema, né? E eu Perfeitamente. acho, eu me lembrei disso aí com a senhora falando exatamente desse movimento, né? As pessoas vêm Sim. para uma formação, vêm para um trabalho de constelação com pensamento mágico. Quanto É. tempo leva para minha constelação fazer efeito? Se eu fizer isso, eu mudo. Quanto eu posso trabalhar 5 temas na mesma constelação? É uma desconexão daquilo que a alma realmente precisa e uma expectativa de mágica que é transferida para o constelador, para a constelação e que é uma fonte de frustração, né? Então, perceber que é um percurso de autoconhecimento, como a Maria Raquel disse, e que isso é progressivo, é processual,
né? Vai crescendo no tempo, precisa ser intelectual, precisa ser sensorial, e precisa ser afetivo, e precisa ser em tantos níveis. Isso é algo muito rico de uma formação mostrar. Eu tive uma pessoa também, Andrei, que ela pediu garantias. Mesmo? E aí eu falei com ela, olha, eu não tenho garantia para te dar. O que eu posso te falar é que se você... eu não posso te atender com essas garantias, então você procure outra pessoa, né? Mas aí, enfim. Eu responderia a mesma coisa, eu tenho garantias que eu não vou te atender. Porque com essa postura não dá. Eu acho o seguinte, gente, nessa união de professores, de escolas, de tudo isso que a gente está propondo, o principal é que todos seguem uma matriz curricular única, Bert Hellinger. E ele nunca prometeu nada, nunca fez mágica. Quando o Andrei fala dos debates que houveram por aí, ele nunca discutiu, nunca brigou. E eu gostei muito dessa sua fala do mar que vai, a onda vem, fantástico. Eu vou usar isso na minha próxima palestra, porque todo mundo quer transferir a responsabilidade para o professor, para o constelador, para a gente, sendo que a maioria das respostas está dentro da gente mesmo. Então, a constelação familiar, ela está ali, mostra um caminho. Se a pessoa não fizer a parte dela, também não adianta nada. Então, pegando esses ganchos todos, nesse curso nós vamos ter muita prática, nós vamos ter constelação, sim, e o principal, com professores incríveis. A ideia, e eu acho que é isso que as pessoas têm que entender, gente, não adianta você sair fazendo várias constelações com várias pessoas, que se você pegar constelador bom, vai acontecer isso que aconteceu com o Andrei. Vai dar a mesma coisa, só que o problema realmente é com vocês. Então, esse curso não promete mágica, mas eu posso garantir para vocês, vai ser antes e depois do curso a vida de vocês. Antes do curso, você entra de um jeito e você sai completamente mudado, aquelas que tocam no coração. Porque aquela pessoa que vai para a aula para ficar olhando o WhatsApp ou para ficar desfocada, e eu sempre falo, Andrei e Maria Raquel, que quem faz o curso é o aluno. O aluno também tem que se dedicar e se dedicar muito. E uma dica, quando você entrar numa aula dessas, desliga o celular, fica focado ali. É o seu momento. É o momento que você tem para você. Essa vida maluca que a gente vive não está levando a gente para lugar nenhum. Então, minha gente, olha, e a primeira vez que a gente está aí em outros lugares, né? Andrei, eu ouvi uma coisa do Weber, a professora também já ouviu isso, né? Que com essa descentralização, a gente está indo para lugares que nunca professores qualificados foram. E estamos vendo essas pessoas, e isso é só o começo de uma história. Mas tirar a professora Elza de Curitiba não era fácil, não. Ela estava ali, enraigada, com a raiz ali. Agora ela adorou, que quer viajar o Brasil inteiro, então nós vamos estar aí viajando o Brasil inteiro. Então, fica a dica que aqui a gente não vai falar nem prometer milagre. Esse curso é para você? Depende de você. Aqui, nenhum de nós, e aí eu vou falar categoricamente, a gente está olhando só por um lado. A gente tem um propósito, e o propósito é levar o ensinamento de Bert Hellinger em todos os cantos do país, de uma maneira digna, de uma maneira correta, que só isso muda a realidade das constelações. E também fica um convite, Raquel, Andrei, Elza, para quem já é formado, não custa nada conhecer o professor novo, fazer uma reciclagem, passear, tirar foto. Eu adoro abraço e beijo. Então, vamos lá, abraçar bastante, Elza. Bom, o que eu quero reforçar aqui, é maravilhoso ouvi-los, né? Acho que tínhamos que fazer mais perguntas aí, ficar bem quietinho só para ouvi-los, né? Mas dizer, assim, o que aconteceu comigo, né? Olha, quantos anos de magistério. E olha, Andrei, eu já não estou mais em Curitiba, viu? Não? Se arrumar alguém lá, não, agora eu estou em Maringá. Então você agora já tem outro lugar para vir
me visitar aqui. Maringá, sol Ah, gente, eu maravilhoso. aqui, eu aqui já estava aguardando todo feliz para falar com você, que mês que vem eu estava em Curitiba. Ah, Ah, Amém. vai que eu esteja lá, a gente se encontra, né? Eu quero dizer para todos, né? Porque essa live vai ser compartilhada nas redes de vocês também, que assim, o conhecimento, ele vem como uma possibilidade. Para mim, me parece que seja única, que ele vai provocar uma limpeza, sabe? Faz um limpa, assim, nesses óculos que a gente tem, nesses olhos que têm percepções tão equivocadas. É através do conhecimento da nossa família de origem que nós vamos nos encontrando. Por isso que vai ser, e é uma formação, que é uma jornada, que eu também as minhas sempre chamei de jornada, que é de fato, você vai ter nas mãos um conhecimento da sua família. Ninguém vai colocar você para olhar a família do outro. Vai estar lá, você vai aprender, vai. Mas a grande oportunidade de você fazer aquilo que Bert disse, numa frase maravilhosa dele, que ele diz: quem tiver coragem, né, André, vir até a Santa Ive, voltará inteiro. É disto que se trata esta formação, que você vai gradativamente assumindo o controle das suas percepções, dos equívocos que você teve, fazendo outras leituras, se colocando, né, favorável à sua família. Foi uma das coisas que eu tive que, para mim, foi uma das mais, acho que uma das mais cruéis, assim, sabe? Eu ter que me render a minha família do jeito que ela era. E foi uma paz tremenda. Então, dizer para eles que não tem assim, são só descobertas, mas são descobertas do próprio conteúdo que você traz. Então, venha com tranquilidade, porque vocês vão ter os timoneiros, né? Porque o que é um professor? Ele vai indicando caminhos. Você no grupo, crescer em grupo é maravilhoso. Quando nós crescemos no coletivo, em grupo, são aprendizados para uma vida inteira. Então, experimentar este crescimento, e aí é claro que você corre risco. Se você passar por uma formação dessa, você tem riscos eminentes. Por exemplo, ser próspero, ser saudável, né? Parar de reclamar, ser uma pessoa que tem consciência daquilo, do papel que ocupa na sua família e na sua casa. Então, eu digo isso para vocês, não estou contando a história de ninguém, não, estou contando a minha própria história. Né? O maior percurso que eu fiz foi compreender isso, que eu tinha matéria-prima de montão para eu poder me trabalhar e chegar onde eu cheguei. Então, venham, porque é assim, é maravilhoso com o cuidado que nós teremos com cada um. Cuidado mesmo. Cuida da dor, tem hora que vai rir, tem humor, tem brincadeira, tem abraço, tem. Também tem responsabilidade com o caminho de cada um. Acho importante frisar isso. Né? ó, Agora, não ô, sei, professora, só uma parte. Eu vou responder uma pessoa que colocou aqui. Se tem formação em Vitória, Espírito Santo, se eu indico alguém. A gente está indicando todos os professores. Então, de Vitória para Bahia é um pulo, gente. É um aviãozinho de 40 minutos. Bora para Bahia! Bora para Bahia! Entra aqui e se inscreve no Clube da Aqui, ó, Bahia. vou falar para BH é mais perto, hein? Para BH é Então, aqui, bora ó. lá, vende seu Os peixe. Eu sou mineiros, ruim de os mineiros geografia. invadiram Espírito Santo. É cheio de mineiro em Guarapari. Não, eu queria, Então, eu gente, queria, eu queria dizer algo para a Rúbia que fez essa pergunta. Rúbia, a gente sempre busca a formação dentro das cidades que a gente está. Eu Sim. penso que tem uma, e isso é muito bom, mas eu penso também que tem uma riqueza muito grande, como a Raquel disse, quando a gente viaja e se reserva um final de semana e um tempo para poder mergulhar em outro universo e em outro cenário, né? Então vai ter formação em São Paulo, vai ter em Florianópolis, vai ter em Belo Horizonte, que já vai começar agora, vai Salvador. ter em Salvador. Então, assim, você tem 4 boas opções para você poder mergulhar, né? Nós fizemos em tudo quanto é lugar, né, Raquel? A gente Nó. viaja para tudo quanto é lugar, para a Alemanha com o Bert. Então,
aproveite essa oportunidade, não espera ter na sua cidade, não, porque Não, esse movimento a gente vai atrás dele. o chamado chegou, né? O É. chamado É bom chegou. a gente falar o seguinte: se você clicar aqui, você vai entrar lá no IBCF e lá tem o link, tem todas as cidades e as datas, explicando direitinho, tá? Inclusive Belo Horizonte. Eu vou até colocar aqui, ó, de repente alguém Aqui, vê, ó, o já telefone coloquei. daqui de BH. Ah, você Fixa colocou? aí, ó, É. Inácio. Espera aí. Isso. Tá Eu tudo no coloquei o site. de BH, que a gente está começando agora. Bora, Rúbia, Isso bora, mesmo, pronto. Rubia, bem-vinda. Vem, Rúbia, vem, vem. Bora, Você sabe que bora, eu sou vamos meio lá. capixaba, né? Eu vou até falar com ela, você está em Vitória. Eu tenho casa desde que eu nasci em Nova Almeida. Eu vou para aí pelo menos 2 vezes por ano. Eu conheço tudo de mar, de maré e de vento aí com os pescadores daí. Então, eu me considero meio capixaba. É verdade. Eu me considero meio capixaba. Eu sou apaixonada com o Espírito Santo. Ainda nunca consegui morar aí, mas eu vou sempre e é um lugar que eu amo de paixão. Mas, enfim, aqui ou Salvador ou São Paulo, né? Porque São Paulo também é um ponto muito fácil de ir de avião, de muitos lugares, né? Então, eu acho que você vai Ó, encontrar esse lugar aí. Raquel, também tem a possibilidade de fazer um módulo em cada lugar. A pessoa viaja o Brasil inteiro. Isso é uma riqueza, isso é muito bom mesmo, porque às vezes a gente perde um módulo para alguma coisa, você vai repor em outro lugar, vai conhecer outro grupo, né? Bom, Isso. gente, é o seguinte, ó, eu vou fazer uma pergunta agora importante. Vocês já têm anos e anos de constelação. A gente está no momento, o que eu vejo, um momento de separar o joio do trigo mesmo, de quem realmente está nesse projeto por um propósito e gente que não está por um propósito, às vezes pelo eu pessoal. E eu vejo que através da educação é o primeiro caminho. A Elza, como professora de anos, eu sou filho de professora, todos aqui, todos nós somos professores, que a gente ensina algo. Mas eu vejo que o papel do professor é muito importante na sociedade, porque toda profissão começa com um professor. E aí a gente está no momento que esse projeto nasceu com professores incríveis, com pessoas incríveis, que aceitaram e disseram sim. Eu sei que o Andrei é uma pessoa do mundo. Cada hora você vê, ele está no lugar. A Maria Raquel, ela é mais de BH, mas também está aí. A Elza agora, ela vai sair do território curitibano. Mas Mas eu o que levou... sempre saí. Então, bora lá. Então, o que leva vocês a dar o sim para esse propósito desse projeto? Porque ele não é só um curso, não é só uma formação. Ele é algo mágico, que não vamos fazer mágico, mas é algo assim que uniu muitas pessoas. E essa integração aqui de vocês é algo incrível, surreal. Isso não tem preço. Maria Raquel, começo contigo. Bom. É bom que eu fale antes do Andrei, porque depois que ele fala tão bonito, né? E aí eu acho que ele fica Oi, muda. gente. Então é melhor eu falar antes mesmo. Vamos lá. Uai. É porque eu tenho Eu epilepsia ouço falante, ele, eu entendeu? Eu fico. começo a falar, eu disparo. Isso é porque eu faço palestra desde 18 anos de idade, Raquel. Aí já tá. Eu sou mais caseira, mas então, vamos lá. Então, eu sou uma pessoa muito conectada com o todo e com grupos, né? Eu acho que a gente se fortalece quando a gente está junto. Então, esse movimento de pessoas que pensam igual, que acreditam que esse é o futuro, eu acredito que é o futuro da humanidade, o olhar sistêmico, né?
Eu acredito piamente nisso, e quando a gente está junto, a gente se fortalece, né? Então, isso é algo que faz muito sentido para mim e que me alegra o coração de fazer parte e de estar junto, porque eu encontro pessoas afins e acho que fortalece. E a outra é essa oportunidade mesmo de levar para mais lugares e de expandir, né? E isso que eu acredito, como esse caminho, né? Como o Andrei trouxe, né? Como uma ferramenta que vai me proporcionar estar nesse caminho, né? Nesse caminho, né? Igual o Andrei fala, né? Eu falo que o propósito de todo mundo, né? É o mesmo. É. Eu acredito que é o mesmo, que é Uhum. ser uma luz no mundo. Do jeito que vai ser, que você vai trazer essa luz, cada um tem o seu jeito. Vai ser fazendo um bolo, vai ser fazendo uma palestra, vai ser dando aula de constelação, vai ser sendo um constelador, não importa. E essa é a ferramenta que eu vejo como isso e que faz muito sentido. E essa questão de a gente estar em grupo, sabe? Eu acho que isso fortalece a gente. Uhum. Eu Ó, também. eu vou só fazer uma parte. Quem me apresentou a Maria Raquel foi o Andrei. Então, o Andrei O aqui é Andrei, responsável por isso. eu achei que tinha sido o Renê. Eu falei assim, Andrei, O, obrigada. Achei que o tinha sido o Andrei Renê. e o Renê, os dois. Mas muita gente que falou muito bem de você. Claro. E eu vejo que... Obrigado pela indicação, Andrei. Maravilha. Maria Raquel é alma pura, coraçãozão, né? É maravilhoso. E qual foi a pergunta mesmo? Ao TDAH. O que te movimentou para você vir para a formação? Ah, é Perguntou isso. assim. Ah, o que me movimentou, olha, eu sou muito criterioso, Inácio. Eu sou uma ostra. Eu sou fechadinho dentro do meu mundo, eu sou criterioso, eu sou exigente. Então, o meu primeiro movimento foi que meu corpo disse sim. E na hora que eu tive o sim do meu corpo e da minha alma, aí que eu parei para refletir sobre aquilo. Eu falei, bom, para mim eu tenho um sim. Agora deixa eu raciocinar sobre isso e sobre esse movimento. E raciocinando, eu sinto exatamente isso que a Raquel colocou, sabe? Esse movimento em grupo, a sua condução respeitosa, responsável, continuada. Você tem uma trajetória, você não está começando agora, você teve a responsabilidade de fazer a primeira formação, né, oficial junto com a Sophie, né, e do grupo do Bert aqui no Brasil. Isso é um caminho que a gente sabe o que significou. Então, eu acho que essa respeitabilidade é associado ao respeito que eu tenho pelas pessoas que estão envolvidas nesse projeto, pela admiração que eu tenho, por quanto eu aprendo com cada uma delas. Tudo isso me fez ver que tem uma riqueza nesse momento e nesse movimento, e a gente segue como a alma aponta quando essa coisa acontece. É interessante porque eu tenho muitos alunos e eles me pedem formação de constelação há muitos anos. E eu nunca tive vontade de fazer uma formação eu mesmo, sabe? Não, não senti que esse era o meu caminho. Mas na hora que me veio esse convite para partilhar em grupo de algo que é multi, isso me chegou muito leve. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade aí. Eu espero aprender muito, porque, por exemplo, a minha forma de trabalhar e a minha visão enriqueceu-se enormemente vendo João Garriga trabalhar. E João Garriga, que foi quem levou Bert Hellinger para a Espanha, ele tem, né, uma leveza no falar e no fazer que me fez perceber que aquelas mesmas questões, né? Eu sinto a mesma coisa, por exemplo, na professora Elza, na Maria Raquel, né? E na maioria, na verdade, em todos esses professores que eu conheço que estão na Innovare Academy. E isso eu acho que vai ser muito rico para os alunos poderem ver não só a fidelidade aos princípios, mas também esses princípios sendo
passados e partilhados pela individualidade, pela riqueza de cada um que tem um caminho, que tem uma trajetória nesse campo. Olha, eu nem sei mais o que perguntar, mas nem o que falar, porque a gente fica tão tocado com essas palavras, e eu acho que também está tocando todo mundo, mas é o propósito, gente. Quando a gente faz uma coisa com propósito, faz bem feito, tem resultado. Esses anos que eu fiquei com a Hellinger, eu fiz uma pós-doc e PhD de lidar com pessoas de outros lugares, que é bem diferente. Bem diferente. Daí a professora Elza me encontrou lá em Ribeirão e falou: você tem que começar a falar mais do Brasil, que eu falava bastante da Alemanha. E aí surgiu tudo e aí a coisa aconteceu. Prof, eu vou deixar para você, mas eu queria aproveitar a Maria Raquel aqui, que o curso já começa agora, em março, então que você falasse detalhes de que dia começa, quando, as inscrições, o Andrei colocou aqui, eu fixei o comentário, na bio da Inovari Academy tem o link, tem todas as informações. Então, para quem é de Minas, o tempo urge, tem que se inscrever já. No resto do país ainda tem um pouco mais de tempo, mas Minas, e não é devagar, é rápido, o trem é rápido. Mineiro não perde trem, né, gente? Então, vamos lá. Raquel, antes de você falar, um abraço para todo esse pessoal que está aí mandando recado. Tem aluno meu, tem gente lá do Congresso, lá de Ribeirão Preto, tem pessoas, nossa, é maravilhoso que eles saibam que a gente presta muita atenção em tudo que vocês falam, que vocês trazem. Para nós realmente é bastante gostoso ver tudo isso aí. Isso estimula a gente, né? O professor também precisa de afeto. E um recadinho, né, André? Faz um bem danado. É gostoso, né? Então, eu vou começar até falando que a Luciana Filhote aqui colocou que sobre essa formação, né? Ela escreveu aqui que ela vai ser linda em qualquer um dos lugares. Mas a gente tem aqui, né, igual ela falou, a Mourada, a gente tem um cuidado em realmente todos os detalhes, né? Todos os detalhes. Então, assim, é muito especial. A gente vira uma família. Isso é o que eu posso falar. A gente vira uma família. Porque a gente acaba conhecendo os BOs de todo mundo, as intimidades de todo mundo. Por serem turmas pequenas, a gente consegue estar ali e se entregar. E aí a gente vê como que cada um, na sua individualidade, é perfeito e divino e maravilhoso, e a gente passa a amar aquelas pessoas, a família daquela pessoa, né? Às vezes eu encontro o marido de uma e falo, eu não te conheço não, mas eu já te amo. Porque é isso, né? Então, a primeira coisa aqui de Belo Horizonte, a gente está começando agora, no último final de semana de março, se não me engano, é 27 e 28 de março, no sábado. Com certeza é 28, e 28 é dia do meu aniversário. Então, é 28, você vai saber mais do que eu com data, gente. Eu não tenho TDAH. Eu acho que eu não tenho TDAH, não, mas eu tenho umas coisas que eu tenho umas dificuldades, entendeu? Aí eu acho que eu vou lá ver se eu consigo O falando curso que eu tenho acontece quinta, sexta, sábado, domingo, Raquel, isso? Ele começa sábado e domingo, né? Nesse primeiro módulo é sábado e domingo, os outros módulos sexta à noite, sábado e domingo. E aí, esse é o final de semana. A gente tem uma exigência dos alunos de 64 horas de prática. A prática é participação em constelações, porque as pessoas têm que participar de constelações para serem bons consteladores, têm que ir participar. E serve também o workshop, como os workshops do Andrei. Então, quem está em Belo Horizonte, aproveitar os workshops do Andrei, porque inclusive os online, não precisa de ser só comigo, com qualquer pessoa, que serve como horas também de participação. Eu, inclusive, divulgo os trabalhos que estão tendo para os alunos aqui, de outras pessoas, para eles verem e participarem dessas atividades. Eu acho extremamente importante. E a gente tem, a partir do 6º módulo, na sexta tarde, um trabalho de supervisão, onde os alunos trazem as pessoas para constelar,
e eles constelam e eu supervisiono. E isso também é o aluno que quer, porque, como já foi dito aqui, alguns alunos querem ser consteladores e E esses, às outros vezes, fazem esse trabalho mais de uma vez e outros não, né? Então, não é uma coisa, tudo isso não é obrigatório, né? É obrigatório para quem quer ser constelador, né? E aí a gente está junto com a IBCF, com a Inovar, mas ela só recebe este certificado depois desse processo. Então, alguns alunos recebem até depois, porque completam essas horas depois que finalizou, né? Ou vai no módulo lá em Salvador, ou vai, enfim, tudo isso é válido, né, como horas, mas tem que ter também tudo assinado com lista de presença. A gente tem essas coisas porque claro. para a gente fazer parte de uma escola, né, de uma seriedade, a gente precisa disso, né? Então isso desde da primeira turma a gente tem a lista de presença, as horas. Quando faz esses trabalhos em outro lugar, eu peço o certificado ou por escrito do constelador, quanto tempo que foi, quantas horas, a gente tem isso tudo documentado, né? E a gente tem os professores convidados em maio, tá, a Elza com a gente, vai fazer o módulo da mãe. Esse Nem ano sei não tem porque o que Andrei, escolhi mas esse assim, eu... conteúdo, hein? Nem Hã? sei porque eu escolhi esse conteúdo, uma coisa assim, parece. Ai, gente, ô Elza, o povo aqui já tá tudo assim. Mas aqui, a gente tá querendo, eu falei, calma, que nós vamos achar um dia pra Elza fazer um extra, Vamos fazer sim. né? Porque a galera já fica empolvorosa. E aí depois eu dou mais alguns módulos. A gente tem o René Schubert também, ele dá ordens da ajuda aqui em Belo Horizonte, né? Que eu acho que, como o Andrei falou, para mim, ele tem a ver com a atitude terapêutica, com a forma de viver a vida, com a forma de ajudar, que libera a gente de tanta coisa e ao mesmo tempo acrescenta, que eu acho um módulo extremamente importante. A gente tem o Manuel, que ele traz saúde, trauma, que ele é um médico, que também constelador, mas que hoje está muito dentro da questão do trauma, então ele aborda isso com a gente. O Nicolau Cury, que fala sobre organizacional. Nicolau também, que foi da Helen Schul, que foi da Mimança, enfim, que é uma pessoa que trabalhou 20 anos na Shell, hoje ele é um consultor sistêmico, então ele tem uma experiência empresarial incrível, né? E hoje ele trabalha só com isso, Nicolau. A gente foi junto, professor, até eu convidei ele na época que o professor que ia não pôde ir, lá para a pós-graduação da PUC, né? Pós-graduação da PUC MG em Direito Sistêmico. O pessoal amou ele, né? O Nicolau realmente é um cara muito, muito legal. E a gente tem a Luísa também. A Luísa é uma consteladora, mas a Luísa eu falo que é um presente que eu trago para os alunos. Esse só tem em Belo Horizonte, que é o biográfico. Então, a gente traz um trabalho, a gente junta aí um pouquinho do Rudolf Steiner, a gente fala sobre os setênios, e aí cada um vai se olhar dentro dos setênios, junto com os emaranhados, junto com as coisas, é muito legal. E até para a gente conhecer um pouquinho o cliente que chega, em que momento que ele está da vida, em que setênio que ele está, enfim, então a Luísa dá essa costurada aí pra gente, né? Bom, Muito bom. então BH é isso, a gente tem pão Quero de me inscrever, queijo, quero me inscrever. Como é que eu goiabada, faço para me inscrever? só vi. A gente tem pão de queijo, goiabada, queijo, canudinho de doce de leite. Tem tudo aqui. Eita, nós, sou! Ó, Cafezinho na hora, quentinho, que eu detesto café velho. Eu detesto, tá não tomo de fixado jeito nenhum. aqui o Inovar Academy para todo mundo se inscrever. Quem é de BH, não perca essa oportunidade que é única. Não esqueça de guardar um bolinho para mim, que é meu aniversário, depois eu mando buscar lá, tá? É... vamos fazer o seguinte, a gente já está em cima da hora. Aí agora, já que o Andrei é do mundo, e já que o Andrei vai passear em várias localidades, agora, Andrei, faça o convite para as pessoas te verem, onde você vai estar e participarem desse projeto incrível. Tá certo. Olha, vai ser uma alegria partilhar. Não fui convidado por Belo Horizonte, entendeu, Inácio? Então, não Nossa! foi estar. Vou arrumar um módulo pro Andrei. Ô, Andrei, eu vou te mandar, você vai ter que aceitar. Olha, eu vou fazer um módulo em São Paulo. Se não me engano, é o tema da mãe. E vou fazer um módulo em Florianópolis.
Então, vou estar nesses dois locais esse ano. Também não vou estar em Salvador dessa vez, mas espero depois estar em todos, né? E tenho certeza que todos vão ser lindíssimos e que as pessoas aproveitem essa oportunidade, porque hoje no Brasil está escasso formação de qualidade e, sobretudo, com essa oportunidade, né, de olhar para aquilo que é fiel à fonte. E vai ser lindo. Eu, infelizmente, preciso pedir licença, porque eu tenho uma mentoria começando agora e Abraço! preciso me Mentoria. despedir. Tá bom? Vai com Obrigado, Deus. queridos. Obrigado, Beijo, Andrei. Um Andrei. beijo. Com Deus. Prof. Elza, vou deixar para você as considerações finais, também eu convidar a galera. E, ó, para todos Portugal, aqui olha hoje. Portugal, olha Portugal. Portugal, olha para os pois, bora lá. Eu convidei a professora Elza para ser coordenadora do curso da Faculdade Inovar e ela aceitou, e eu quero agradecer demais, porque ela é uma pessoa incrível e com certeza vai auxiliar muitos professores nessa caminhada. E como a Raquel falou aqui, a gente teve essa semana que passou os 94 anos da Mimansa, e eu lembro quando eu estava no aniversário do Bert, e a gente vê isso, né? O momento é a reciclagem, as pessoas vão acontecendo e também tem muito espaço para você vir fazer parte desse movimento. Nós precisamos de pessoas do Oiapoque ao Chuí que falem bem desse trabalho de uma maneira correta. E eu só vou corrigir uma fala da Raquel, se me permitir, né? Ela Claro. aceita o atestado de vários profissionais qualificados, ok? Não é Claro. profissional de fundo de quintal. Homologado. É isso aí. Vamos lá, Elzinha. Isso tudo é checado, viu, Inácio? Tá bom. Bom, olha, Inácio, a responsabilidade, ela precisa ser mostrada. Quando nós vamos, é a primeira coisa que tem que chegar. Quando um aluno ele quer passar por um processo evolutivo como esse, que para mim, né, sem sombra de dúvida, o conhecimento é o caminho, né, Raquel? Não tem quem nos tire o conhecimento. Com o conhecimento eu farei escolhas mais assertivas, eu sairei de percepções equivocadas, eu vou fazer escolhas que me levem de fato para a vida, né? Então, uma formação como essa, que foi pensada para entregar, segundo Bert Hellinger, é o que me manteve fiel a isso. Segundo Bert Hellinger. E sabe, Raquel, quando ainda conversava, era ideia do Inácio, e eu não perdi nada, eu acredito muito, né? Que estamos no ponto certinho de termos, viu, Samanta? Quero você fazendo a formação. Ele assim, vem no momento certinho para a gente poder equilibrar as forças. Que nós trabalhamos em prol da vida, a favor da vida. Eu disse para uma turma que me perguntou muito, eu respondo muito particular, né? Professora, para onde a gente olha? Olha para onde dá certo. Olha para onde o seu coração pulsa junto. Se deu um certo amargor, se deu um certo desconforto no corpo, significa que você está no local que não é para você. Então, essa formação é além da formação, né? É uma oportunidade de trazer aquilo que o legado de Bert Hellinger, que é um legado ético, responsável, amoroso, consistente, contundente, verdadeiro. Para mim, Bert me trouxe o genuíno do caminho para chegar até a vida, né? Por isso que eu digo assim, o quanto que eu sinto que o conteúdo dele me facilitou sair de tantas crenças. Eu falo muito isso, né? E me dobrar e me render, né, a tudo aquilo. Então, a gente não precisa convencer ninguém. Peguem aí, olhem lá, vão no link e observem quem é a professora Elza, quem que é Andrei. Sabe, ninguém precisa convencer ninguém. E também tem uma coisa, nós não temos intenção nenhuma
Mas também a grande verdade é que nós somos cheios de intenção. E sabe esse paradoxo? É só estando conosco para perceber. Nós não forçamos nada, mas nós deixamos de tal maneira que ou você diz sim para a vida ou diz não, e vai ser respeitado nisso. Mas a gente abre caminho, abre caminho. Vocês não fazem ideia do quanto que a gente favorece, não é, Raquel? O professor, ele precisa ser facilitador, não pode ser um complicador. Então, estar conosco é principalmente você ter escolhido estar com um grupo de pessoas que, no mínimo, tem responsabilidade e respeito por você e pela sua família. Então, venha estar conosco, esteja mesmo, venha experimentar. Inácio, antes de eu fechar aqui, hoje me perguntaram, não sei se eu devia falar isso ao vivo, agora eu comecei, tem que terminar. Se, por exemplo, alguém deseja, que já é formado, que já trabalha, tal, deseja fazer módulos avulsos, eles podem? Não. Podem também. Podem sim. Entre em contato com a equipe que ela providencia isso. E você também pode fazer um módulo em cada lugar, quem quiser fazer um módulo, quem quiser refazer o módulo. É uma formação para quem não conhece, para quem conhece, para quem acha que conhece, é para todo mundo. Segundo o Bert Hellinger. E vale dizer, né, por exemplo, na formação da Raquel são 11 módulos, e ela tem lá o biográfico, que eu tenho muito interesse nesse, né, que esse eu nunca fiz assim. Mas, então é isso, Inácio, convidar todo mundo, compartilhe essa live, conte para as pessoas, não guarde só para você. Aí devolvo para você, Inácio, para você fechar. Ô, Raquel, você sabe que o Inácio é o nosso, como é que é, sindicalista sistêmico? Você não sabia? Não me conta a fofoca sistêmica. Eu acabei, não, faz tempo que eu digo para ele, Inácio, não tem mais jeito, não. Você continua sindicalista, porque tem a força do coletivo, né? Quer trazer todo mundo junto, mas agora é sistêmico, pode pôr isso no seu currículo. Validei. Bom, Raquel, muito obrigado pelo tempo, pela dedicação. Tenho certeza que esse curso em Minas vai ser um sucesso. Essa parceria é só o começo de uma grande história, porque eu vejo que a gente está dando só um primeiro passo. É a primeira etapa de algo muito grandioso. Então, e toda essa coisa que aconteceu, e aí às vezes eu até falo o que eu ouvi do Bert. Às vezes o problema vem para unir as pessoas. Então, se tivesse todo mundo nadando em mar solto, todo mundo feliz, a gente não estava aqui de repente. Então, vieram os problemas, a gente teve essa união de forças, todos disseram sim, abriram o seu coração e o seu caminho, e aqui não é um curso só da Inovare, só da Raquel, só da Elza, é um curso de todo mundo. É um projeto de união de forças. E eu espero, e eu tenho um sonho, e que isso se realize, que no futuro todas as faculdades falem desse tema nas suas graduações de psicologia, de sociologia, de tudo quanto é matéria. Não precisa fazer uma formação, mas fale sobre esse tema e traga os professores qualificados para falar nas faculdades, porque isso sim vai mudar essa relação que tem entre o certo e o errado. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado. Até a próxima. Um beijo no coração. Boa noite, Renê. Boa noite, Dani. Frescuma, que eu vi aqui. Renê e todo mundo. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo. Beijo. Vou me inscrever lá na sua formação. Agora, Raquel. É já. Bora lá, bora lá. Vou te esperar.